Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Você vai se acostumando no nosso novo horário. O programa Eclésia agora então será toda terça-feira à noite, a partir das 8 horas da noite. Aliás, além do novo horário, a gente ganhou 30 minutos a mais por programa. Eu sei que muitos telespectadores, muita gente mesmo que comenta no dia a dia do nosso programa, algumas pessoas sempre diziam, olha, se aumentar um pouco, fica corrido. Pois é, aumentamos, meia hora a mais de programa toda terça-feira, então 8 horas da noite. Espalhem essa notícia pra gente, tá certo? Que o programa Eclésia tem novo horário. Aliás, acompanhe a programação da Rede Século XXI, muitas novidades bem legais, que você certamente vai gostar da nossa programação 2015. Nós começamos a conversa no primeiro bloco com o professor Felipe Neri, que está aqui ao meu lado. Como eu disse, ele é um educador, casado, pai de 5 filhos, pedagogo. Ele já foi diretor do Colégio São Bento, em São Paulo, entre outras coisas bacanas que ele anda fazendo por aí. Como, por exemplo, ele viaja o Brasil todo, dando palestras. Aliás, no final do programa, a gente vai deixar o contato dele para quem tiver interesse, de repente, levar para uma palestra, promover algum evento legal de educação e também de espiritualidade. Eventos católicos e eventos de educação, você está no meio, não é isso, professor? Exato. Legal, exato. Muito bem. Bom, a gente começou a conversar no primeiro bloco sobre a relação, então, da importância da família e seu papel enquanto educação e também qual é o papel da escola diante disso. Uma coisa que eu queria perguntar logo no início desse programa, existe uma idade específica? Como é que a gente pode entender com que idade começa a educação, né, das crianças? Os pais que estão nos assistindo, eles devem se preocupar, olha, tem um filhinho pequeno em casa, como é que é a minha relação com ele em relação a pensar na educação dele, desde quando? Perfeito. Érico, é muito importante essa questão, porque nós temos muitas maneiras de tratá-la. Em primeiro lugar, eu me lembro de um autor de um livro, um sacerdote, né, escreveu um livro chamado A Grande Guerra, né? É um tema que fala sobre pureza. Ele falava, quando devemos começar a educação das crianças? 100 anos antes. Eu olhei aquilo e falei, poxa, eu não tenho 100 anos antes para poder fazer isso. Mas por que dizer isso 100 anos antes? Porque, na verdade, sempre nós deixamos para depois. Né? E pensando assim, agora ainda é pequeno, né? Então, depois realmente nós vamos abordar isso. Lógico que nós temos que saber guardar certos assuntos para épocas mais específicas, né? Mas, de modo geral, começa no ventre. Né? Eu me lembro uma vez, eu estava fazendo um estudo na Espanha, eu estava em Madrid, e foi um grande aprendizado, porque via que os melhores professores, os professores mais velhos, né, de idade mesmo, estavam na educação infantil. Eu entrei numa sala de aula, tinha um professor de mais de 60 anos de idade, com uma turma de 5 anos, as crianças tinham 5 anos. E eu achei aquilo interessante. Que não é uma coisa comum que a gente vê por aqui, né? Não, né? E aquilo me fez pensar, mas por quê? Qual era a ideia por trás? Falava, não, porque a primeira infância, a infância, a chamada primeira infância na Espanha, é a idade de ouro, né? E pensando nisso, e olhando a história da igreja, olhando a história dos santos, e um norte em que os educadores santos tiveram, foi de grande importância na primeira infância. Eu não quero deixar ninguém aqui desanimado, mas meu filho já é adolescente. Não, mas eu quero falar um pouquinho agora para aqueles pais que têm filhos pequenos. Né? Ou seja, aqui tem uma importância grande, porque nós não percebemos o quanto que nossos filhos absorvem, né? Quanto que eles vão absorver. Então, vou dar um exemplo lá. Seu filho está na primeira comunhão, está se preparando, né? E muito bem, e vamos ver o valor das nossas atitudes. Está aprendendo os mandamentos, né? O 8º mandamento, fala a palavra, de não mentir, não falar mal das pessoas, muito bem. E nós, como delegamos a educação dos nossos filhos à escola, muitas vezes também fazemos a mesma coisa com a catequese. E nos esquecemos que as nossas atitudes vão educar, especialmente também na fé. Então, São João Crisóstomo, entendendo muito bem disso, né, ele faz um livro, escreve um livro dedicado aos pais, chamado Da Vanglória e Educação dos Filhos. Então, ele está focando para os pais que têm filhos bem pequenininhos, ou seja, que a mãe que está lá no ventre, que já deve abençoar o filho, e como, por exemplo, com São Charbel, né? Lembro que... O libanês, o Santo Maronita. Exato. Ele se recorda que a mãe cantava para ele, e nesses cantos falava que ele ame a oração. Né? Bonito.
Então, pequeno, né? E eu dizia justamente que São João Crisóstomo, ele entende que é importante. Por quê? Porque mais tarde é mais difícil, não é impossível, né? É uma graça que Santo Agostinho obtém, São Paulo obtém, mas quando você vê a história dos santos, nós nos esquecemos dos pais. Muitos dos santos tiveram pais muito santos. Santa Teresinha, né? Um grande exemplo disso, né? Os pais são beatos. São Vicente Pallotti, ele do pouco que tem dele escrito, ele mesmo fala: agradeço a minha mãe, né, que me levava à igreja, na missa, a visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. A lembrança dos pais. Madre Teresa de Calcutá, nós vimos que ela é tão caridosa, e de quem que ela aprende isso? De ver o pai, né? Então, eu dizia da catequese, para dar um exemplo negativo, para mostrar assim, às vezes o filho nosso está lá com o cotovelo entre os bancos, acabou de sair da catequese, aprendendo o 8º mandamento, e vê a mãe reclamando da amiga, falando mal da amiga com o esposo falando do chefe, falando mal e tal, e nós não percebemos que aquele ensinamento tão positivo, ali vai ter mais força, porque são os pais, eles convivem mais tempo, né? Aqueles que realmente conseguem ainda conviver bastante tempo com os filhos. Lógico, nós não somos perfeitos, temos erros e pecados. Sim. Mas é para mostrar o valor das nossas atitudes, especialmente quando são pequeninos, né? Ali realmente vão absorver muito mais. Bom, nós citamos alguns santos agora, mas dando destaque a São João Crisóstomo, que você estava nos lembrando agora há pouco, quero até que você daqui a pouco nos diga de novo o nome do livro que ele escreveu. Mas só para a gente situar aqui o nosso público. São João Crisóstomo é um santo do início do cristianismo. Exato. Né? Ele morreu no ano 407, se não me engano. Tá aí, a gente tem aí um ícone de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo é um grande santo. Ele teve uma produção extensa, muito grande do ponto de vista teológico. Um grande pregador, é considerado inclusive um dos maiores pregadores da igreja. A liturgia de São João Crisóstomo, que é celebrada no rito greco-melquita, né, que é bem tradicional, além de São João Crisóstomo, também de São Basílio. Enfim, um grande santo. A gente tem muita coisa para aprender com ele. Agora, que ele tem um trabalho relacionado à educação, eu acho que isso não é tão popular aqui no Brasil, pelo menos, né? Exato. Não, isso é importante destacar. A Patrística já traduziu muitos livros de São João Crisóstomo. No entanto, este livro chamado Da Vanglória da Educação dos Filhos não havia tradução, né? Então, nós mesmos fizemos, pessoas que estão ligadas a gente, trabalhando conosco, fizeram a tradução deste livro, porque ele dedica. E qual é a genealogia dessa questão de São João Crisóstomo com a educação, né? Ele escreve o livro Sacerdócio, escreve tantos livros importantíssimos, mas ele percebe algo muito interessante, que as pessoas eram bons católicos, iam à missa, se confessavam e tal, mas que faltava aquele desejo mais profundo, né, do coração de se unir a Cristo em vida mesmo, ou seja, da santificação. Então, ele percebe que deveria começar com os pais. Então, esse livro, ele tem, digamos, um eixo central, que é mostrar como ensinar a verdade, principalmente através das Sagradas Escrituras, através da história. Então, aqui ele percebe um problema e encontra um modo de realmente fazer com que o homem aspire aquilo que ele é chamado por Deus, ser de santos. Repete, por favor, o título da obra. Da Vanglória e da Educação dos Filhos. Ainda não tem língua portuguesa esse livro? Foi traduzido, nós estamos publicando nos próximos meses aqui agora, já era para estar publicado, ainda não tinha saído, mas está saindo agora. Mas em breve será possível encontrar, então, sim. E esse trabalho de vocês. Quem quiser, no final você falou que deixaria no meu e-mail aqui também. Tá. Nós estamos à disposição para enviar o PDF, porque nós queremos que os pais aprendam com São João Crisóstomo. Que legal, que bacana. Então fique atento que no final, ao dar os contatos dele, quem sabe se você quiser então ter contato com esse material de São João Crisóstomo, ele pode enviar então para vocês gratuitamente isso? Gratuitamente. Bacana, bacana. Sim. Nosso interesse é que os pais possam educar seus filhos.